Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Estamos dando continuidade a essa série de mensagens concernente à renovação espiritual. E o texto que estamos tendo por base está localizado no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 40, do 28 ao 31, que nos diz o seguinte: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Vamos estar orando, amém, para que o Senhor nos dê uma palavra que venha de encontro ao coração de Deus, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Amém? Pai, te damos graças por tudo que o Senhor é e tem feito em nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor representa em nosso viver. Espírito Santo de Deus, ser nosso professor, ser nosso guia e trata com a nossa alma da maneira que merecemos e não da maneira que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, dando uma recapitulada, onde as quais nós temos falado acerca do esfriamento espiritual, acerca da falta de buscar mais a Deus, e isso implica em uma falta muito grande de renovação espiritual. E sabe, muito embora muitos achem que nós somos super crentes, não somos. Somos seres humanos datados a falhar, porque até então nós entendemos que o único que é perfeito em sua essência é o próprio Criador, Deus. Deus sabe agir em nossa vida, Ele sabe nos chamar para a realidade real que existe. E concernente a isso, nós estamos falando dos 7 passos para uma renovação espiritual e paramos no 5º tópico, onde a qual fala que a renovação espiritual, ela enseja a operação do Espírito Santo, ou seja, a renovação mantém o cristão afastado do mundo. Por quê? Porque todas as vezes onde as quais nós priorizamos o mundo e não priorizamos o espiritual, nós morremos de dentro para fora. Sabe, amados, a renovação aprofunda o cristão na palavra de Deus, ou seja, o crente que ele quer ser renovado, ele busca, o interesse é aprender a palavra, em viver a palavra, em meditar na palavra de dia e de noite. O cristão, quando ele é renovado, o espírito dele é impelido pelas verdades eternas da palavra, João 6,63, e a fé dele cresce abundantemente, Romanos 10,17, onde a qual diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A renovação dá poder ao cristão, pois aqueles que esperam no Senhor, conforme é escrito neste título, que nós fizemos a leitura, esperar no Senhor. Lembra que lá no dia de Pentecoste, todos os cristãos foram cheios do Espírito Santo? Isso está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 4. E não obstante, pouco tempo depois, foram cheios novamente do mesmo poder e pelo Espírito. Atos 4, 30 e o 31. A renovação torna o cristão sensível à direção do Espírito. Quando somos renovados, ficamos bem atentos
a voz do Espírito Santo. E eu me lembro de Samuel, que ainda jovem, criança, estava na casa do profeta Eli, ainda jovem, e ainda assim estava começando a ouvir. Por quê? Porque até então, naquele tempo, estava bem raro a visão e o falar de Deus. Sabe, amados? A voz do Espírito Santo, ela nos conduz para que a gente seja instruído por Deus, pelo próprio Deus. Se o Espírito Santo conhece todas as coisas em seus pormenores, pode nos guiar com precisão. Só um cristão renovado tem a sensibilidade espiritual para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. E o que eu acho aqui interessante é que estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus não implica em, muitas vezes, achar que a gente é dono da razão. Não, muito pelo contrário. É a gente renunciar que erra, entender que erramos, mas que o perfeito é aquele que nos guia, que é Deus. Não entendi, pastor, eu vou explicar. Quando somos guiados pelo Espírito, nós temos maturidade espiritual para entender que o nosso pensar não tem nada a ver com o pensar de Deus. Jeremias 29 vai dizer: eu sei quais são os vossos pensamentos. Eu sei quais são os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Deus falando ao povo de Israel. Então, amados, esse assunto é muito sério. E eu quero falar agora sobre o 6º tópico desse total de 7, onde as quais fala sobre que quem permanece renovado não perde o ânimo. Muitas vezes as lutas, as tribulações nos fazem diminuir o passo e reduzir o ritmo de nossa corrida espiritual, e até paramos. Sim, paramos. Por quê? Porque a gente está fraco. A gente muitas vezes fica cego. E a gente nos sentimos, sabe, como Elias, que estava lá no deserto, onde 1 Reis narra que ele sentiu fome e o Senhor alimentou com pão e água, e também mandava corvos o sustentarem, ou seja, cuidar dele. Amados, não existe supercrente, não existe crente perfeito, mas muito embora isso não é desculpa para a gente não procurar acertar em Deus, na presença de Deus. Eu sempre costumo dizer que é melhor um fraco na igreja sendo cuidado por Deus do que o mundo no mundo sendo iludido pelo diabo. É forte, né? Mas é assim que tem ocorrido. Então, para não sermos vencidos na batalha contra o mal, busquemos a renovação espiritual em Cristo. Não podemos parar. Não há espaço para o desânimo. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levantai-vos e andai, porque não será daqui o vosso descanso. Sabe, amados, hoje eu te convido a não desanimar, a não parar, a não retroceder, até porque a Bíblia diz que o Senhor não tem projeto na vida de covardes. Deus nem honra covardes, não tem prazer, conforme a Bíblia cita, em dizer: porque o meu justo, ele vive pela fé, e se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, a minha alma não tem prazer. Então, amados, o assunto é muito sério, muito pertinente aos dias atuais, e eu creio, sim, eu creio profundamente que Deus tem falado contigo durante todos esses dias. Eu sei que não tem sido fácil para você, que a luta tem sido travada, e muitas vezes a gente não consegue ver ou entender aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está nos ensinando em sua palavra. Sabe, amados, está sendo um prazer falar para você
da vontade de Deus através da Sagrada Escritura. Talvez muitos até, ou alguns até discordem, mas cada um tem o seu modo de pensar. E nós precisamos, acima de tudo, viver a palavra do Senhor. Não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te ter a paz, em nome de Jesus. Ô glória, até amanhã na próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Se desejar ser um semeador desta obra, abençoar e acima de tudo ajudar esse ministério, fica à vontade. Nosso Pix, DDD 81986865026. Nosso Pix, DDD 81986865026, opção celular, tá bom? De antemão eu já te agradeço pelo carinho, por tudo. Que Deus te abençoe e um abraço do amigo Espírito Santo. Ô glória!